Bem-vindos todos mais uma vez. Estamos começando mais um bate-papo com um gestor da Rio Claro Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre o mês de fevereiro de 2023. Mais uma vez com muitas emoções, muita coisa acontecendo dentro do mercado. Estamos mais uma vez aqui também com o nosso gestor, Lucas Hadi, que vai falar um pouquinho aí sobre como foi o mercado financeiro, como foram os nossos investimentos, a nossa gestão ao longo desse mês de fevereiro. Muitas emoções, mas na verdade capítulos novos de um mesmo livro, né, ou de assuntos antigos, né? A gente continua vendo aí a história de China, a história de juros americanos, a história de risco fiscal do Brasil, a história de briga Banco Central e Poder Executivo, né, ou mais diretamente ali o presidente Lula e o Campos Neto na presidência do Banco Central. Então a gente teve ali uma série de novos episódios que a gente vai comentar, que resultaram no que foi visto aí ao longo do mês, né? Uma queda muito expressiva da nossa bolsa, né? Do Ibovespa, ali mais de 7% de queda, o IFIX 0,5%, né, de queda. Lembrando sempre, a gente fala sempre, né, o IFIX vem numa trajetória de queda porque ele é inversamente proporcional à alta dos juros, e estamos em um mundo de juros altos. O dólar bateu sua máxima depois, eu acho que de 16 anos, uma coisa desse tipo, foi, né, mais 3% de alta, e o S&P também teve uma queda, 2,5% no S&P, não é pouca coisa, né? Tudo isso devido aos assuntos que nós vamos comentar de agora em diante, começando pelo cenário internacional, que, óbvio, é pano de fundo para a gente, né? China, eu acho que todo mundo aí viu, mesmo quem não acompanha cenário político, não acompanha cenário econômico, não tinha como não ver o caso dos balões, né? Que foram achados aí lá no território americano, e aí os Estados Unidos abateram ali, né? Depois eles, para não chamar de balões chineses, começaram a chamar os balões de OVNIs. Teve gente que começou a acampar, né, aqueles grupos americanos que acreditam, né, em extraterrestres. Não vamos dizer, talvez seja forte, né, falar acreditar em extraterrestres, porque muita gente acredita, né, mas nem por isso eles vão para a porta do Pentágono ficar lá fazendo vigília, né, e foi o que eles fizeram, porque por uma mera questão de semântica, né, para aliviar tensões, o governo americano passou a chamar os balões de OVNIs, né, para dizer assim, eu não estou acusando ninguém, né, mas enfim, foram vários os objetos derrubados depois de que um primeiro foi chamado ali de um balão chinês, né. Daí apareceu uma esfera também lá na costa do Japão, aí já ficaram falando, será que era também alguma coisa que estava ali de espionagem da China? Nessa hora aparece coisa de todo lado, né, o que em outras épocas ia ser considerado um resto de um navio que naufragou, passa a ser considerado um artigo de espionagem. Isso escalou muito as tensões, né, e aí até trazendo para o mês de março, né, nós estamos agora com a China falando que vai aumentar seu investimento no campo militar, lembrando que Estados Unidos e China já estão com uma certa tensão ali por causa de Taiwan, né, que é considerada independente pelo mundo, pela China não, Taiwan se proclama independente, teve, né, pessoas da alta cúpula do governo americano visitando Taiwan recentemente, o que é quase um reconhecimento dessa independência, então as coisas ficam ali um pouco tensas, mas falando do campo econômico, é muito importante ressaltar que a China vem se recuperando, e teve uma produção industrial muito forte nesse último mês, e é um dos poucos países do mundo que não está enfrentando essa crise inflacionária. Muito também porque eles ficaram tão fechados durante tanto tempo por causa da tolerância zero ao Covid,
que, por mais que tenha toda a questão dos preços das commodities e da demanda reprimida, você tem uma economia ali que ficou muito penalizada. Tá? E aí, só para dizer que eles estão pretendendo crescer 5% esse ano. 5% para eles é modesto. Né? No caso dos Estados Unidos, notícias e mais notícias, reforçando que a economia não cede no sentido de mostrar sinais de enfraquecimento. Ou seja, você tem uma economia muito resiliente ali na questão de segurar a alta. Eu sempre falo, é uma coisa que era para se esperar como uma notícia boa, né? Do tipo, que legal, a economia está muito forte, mas num cenário de inflação alta como a que a gente tem visto, principalmente os Estados Unidos, que não estão acostumados com esse tipo de inflação, a gente vê a reação via juros, que é a arma principal de uma economia ortodoxa como a deles. Então a gente já está falando das taxas de juros americanas atingirem 5,5%. Né? Esse gráfico aí mostra como que a gente está falando de um cenário poucas vezes visto. Né? Esse vale em que a gente consegue observar aí, nós estamos falando aí de praticamente 20 anos de taxa de juros baixas, praticamente zero, né? E de repente a gente tem essa espetada para cima, tanto da inflação quanto da taxa de juros. E aí a gente está falando de os juros ali de laranja, a inflação de azul, e a gente observando que ela está persistentemente lá em cima. Ela cai um pouco, sobe um pouco, mas só se a gente chegar e der um baita de um zoom. Quando você dá um zoom out e você olha isso numa perspectiva histórica, você vê que não está mexendo, está ficando lá em cima. Né? E se você tem os juros dos Estados Unidos a 5,5%, quanto que tem que ter de juros aqui no Brasil? Né? E eu acho que isso já resume muito bem o nosso dilema aqui interno, né, Jobim? Que fica aí a nossa pauta agora para entrarmos no cenário nacional. Não, perfeito. Eu acho que assim, até dentro explicando um pouco essa questão, né? Que eles têm falado lá nos Estados Unidos é o good news is bad news, né? Então, quando para o mercado financeiro, pelo menos, quando a economia está lá muito aquecida, a inflação tende a se manter muito alta. E se a gente tem mais juros, é ruim para todo o resto do mercado, né? Não só para a renda variável americana, mas como os juros americanos é o juros mundial, né, balizador de tudo, acaba que a gente tem um efeito muito grande em tudo. E especialmente aqui, aí queria que você falasse um pouquinho bem, a gente vai falar dos efeitos tanto aqui desses juros no Brasil, também alguns problemas internos que a gente vem tendo, né? É isso aí. Para qualquer pessoa que olha esse cenário, você chega e conta, estamos com juros muito altos nos Estados Unidos, o que você espera no Brasil? Você espera juros elevados também, né? E a gente está com esses juros elevados, nós estamos com 13,75, mas eu já havia comentado aqui nessa mesma gravação nossa, né, mensal, que o presidente Lula vinha cobrando uma queda da taxa de juros mais acentuada ou uma meta de inflação mais permissiva. Né? Isso por quê? Porque uma das promessas de campanha dele é mais crescimento, mais poder aquisitivo para a população, e para isso ele precisa, né, de ou um juros mais baixo para ele poder estimular a economia, ou que ele possa conviver com uma inflação um pouco mais alta via talvez alguns incentivos que ele venha a proporcionar ali para a população. Óbvio, tem um quê de análise minha aqui, né? Porque a gente poderia só dizer que ele está simplesmente querendo brigar por um patamar de juros mais baixo. Mas não, ele está querendo entregar algumas promessas de campanha ali ou achar um culpado para ele conseguir não entregar e já ter um culpado que não seja ele. Enfim, fica aqui a possibilidade de duas interpretações. A verdade é que... Porque os juros altos devem, esse ano, né, embora a gente tenha tido relativamente bons resultados econômicos no ano passado, especialmente quando a gente compara com outros países, esse ano a perspectiva é bem ruim, né, para a economia, e o governo já tem que achar o culpado para isso, né?
Exatamente, exatamente. É aquela coisa, né? O governo, ele entra, ele tem ali uns 100 dias de paz, né? Teoricamente, que é o seguinte, não, peraí, eu estou ainda sob efeito da gestão anterior. Depois de 100 dias, o pessoal já começa a cobrar daquele governo mesmo, e ninguém quer saber que ele só está há 100 dias no governo. Né? Então, já vendo que não vai ser um ano bom, já se começa a buscar ali um bode expiatório. Né? Ou buscar medidas para se mudar a trajetória do que está acontecendo. Estou deixando em aberto aqui para quem está ouvindo interpretar como quiser. A bem da verdade é que houve essa disputa, né? O Campos Neto depois acenou com uma trégua ali, depois o Lula acenou também, falou de jeito nenhum que eu vou brigar com o presidente do Banco Central, ele é o cara que cuida dos juros, eu quero paz com um cidadão desse e tal. Então a coisa escalou muito, depois ela baixou, né, apazigou. O Campos Neto até sinalizou que conseguiria conviver com uma inflação mais baixa, né? O Xavier da SPX, inclusive, né, fez alguns comentários falando assim, poxa, que mundo é esse que nós estamos vivendo, onde a meta do Brasil é 3, 3,5 de taxa de inflação, gente? Os Estados Unidos estão com mais do que 5, 7 de inflação e nós estamos achando que a gente vai bater 3, realmente tem que flexibilizar. Então, houve essa conversa de não, tudo bem, talvez os juros não dê para baixar mesmo, por causa do cenário americano, do cenário europeu, mas talvez a gente possa conviver com uma inflação um pouco mais alta, até porque a previsão da inflação para esse ano já é ficar fora da meta, já é ficar no que seria o novo centro da meta ali, que seria ou 4,5 ou 5,5, né? Então, esse é o cenário que a gente viu ao longo do mês. Então, diminuiu um pouco o cenário, vamos dizer assim, de risco, inclusive somado ao fato de um pouco mais de aceno na direção da responsabilidade fiscal. Né? O Haddad conseguiu ali aprovar a questão de que vão tirar a desoneração dos impostos. Isso é uma questão de responsabilidade fiscal, né? Porque é uma receita expressiva que o governo estava abrindo mão. Logo na sequência de se ter feito ali uma promessa de campanha do presidente Lula de ter corrigido a tabela de imposto de renda. Então o mercado reagiu super mal à correção do imposto de renda, que para o cidadão comum é mais renda no bolso, mas para o mercado quer dizer menos responsabilidade fiscal ou menos dinheiro para os cofres públicos. Mas logo na sequência já teve a notícia dos combustíveis. Beleza, a notícia dos combustíveis é boa para o cenário fiscal, mas é ruim do ponto de vista da inflação, porque quer dizer combustível, que é uma baita do impacto na cesta de consumo do brasileiro, combustíveis mais altos. Alguma desoneração a mais ou a menos ali, né? A mais para gasolina, um preço mais alto para gasolina, um preço mais baixo para o etanol, também muito na linha de uma responsabilidade ambiental, né? Mas enfim, os dois vão voltar a aumentar para o consumidor. Então você tem também mais um aspecto inflacionário que volta a corroborar os juros mais altos, uma meta de inflação mais alta. Então o que você vê é um juros que praticamente não mexeu, tá, de um mês para o outro. Então, por quê? Você teve essa desescala do cenário de risco, mas uma escala do cenário de juros internacionais e de inflação do Brasil. E você tem, né, essa curva verde, que é a curva de juros ao longo dos anos atualizada, de um mês depois. Ou seja, você vê que há uma queda de juros mais acentuada no curto prazo, muito por causa dessas pressões para que os juros caiam de maneira mais acelerada, mas muito rapidamente você tem uma alta muito mais acentuada do que se esperava. Se esperava ali alguma estabilidade no 13,10, né? Mas você vê que já se aproxima chegar lá nos 13,70, já em 2030, 2031, quando, na verdade, você esperava até 2040 uma curva praticamente reta. Então, isso é o quê? É o preço do fiscal vindo cobrar a questão da responsabilidade. Né? Então, eu acho que isso tudo define muito bem, amarra o cenário internacional com o cenário nacional e mostra por que a gente teve uma bolsa em queda, um juros estável em patamares elevados e um IFIX em queda. O S&P fica pela questão, a queda do S&P fica pela queda dos juros americanos, que realmente não mostram nenhum sinal de que vão começar a cair num futuro próximo.
Perfeito. Eu acho até legal reforçar um pouquinho, né, o que é esse gráfico. Ele mostra como estavam os diferentes períodos ali dos títulos de juros futuros, né, que basicamente é a expectativa do mercado para os juros, os títulos que realmente estão sendo negociados para aquelas pessoas que trabalham de alguma forma com juros no longo prazo se protegerem. Então, lá no final de janeiro, né, começo de fevereiro, se esperavam juros muito mais baixos, ali, principalmente a partir de 2027, 2026, e isso mudou bastante ao longo desse mês, né? A gente passou a esperar um juros muito mais alto a partir daquele momento. Mas uma queda um pouco mais rápida agora, né? Talvez principalmente por causa dessa ideia da flexibilização da meta de inflação, né? Quem assistiu a entrevista do Campos Neto no Roda Viva, é bem interessante aí para todo mundo que tem interesse em entender bem como é que funciona o mercado, o Banco Central, né? Ele deixou bem claro que a meta dele é o que importa, né? Que ele é bem técnico, quem define a meta é o governo e depois de definida ele tem que perseguir essa meta. E aí a ferramenta que ele tem é os juros mais altos. Então não adianta nenhum outro tipo de pressão, mas claro, se o governo flexibilizar essa meta, e isso está no poder do governo, pode ser que ele possa ter um juros mais baixo aí no curto prazo, uma vez que, mesmo com essas pressões, com a volta do preço dos combustíveis. Perfeito. Entrevista essa que foi o aceno dele de paz ali ao governo, né? Logo na sequência, ou um pouco antes, não me lembro agora, né? Seguido pelo presidente. E aí todo mundo voltou a ficar em paz ali, né? Pelo menos por um tempo. Seguem em paz até o momento atual. E aí a bronca ficou com o Haddad, que ficou lá tendo que disputar com outros membros do PT, porque tem muita gente lá que quer tudo ao mesmo tempo, né? Quer a inflação mais alta, os juros mais baixos, o combustível desonerado, o imposto de renda corrigido. É o pessoal que faltou a aula de economia mesmo. Então, felizmente aí, nessa questão da desoneração dos combustíveis, o Haddad saiu vencedor. Perfeito. E aí, para finalizar, Rádio, eu acho que um ponto importante para a gente falar até da nossa gestão é o efeito que a gente viu, começou a ver lá em janeiro e viu ao longo de fevereiro bem forte das Americanas, que vem afetando bastante todo mundo que tem algum investimento em crédito privado no Brasil, né? Queria que você comentasse um pouco como está acontecendo isso dentro dos fundos de investimento e fora também, né? E o efeito e o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a não só ao caso das Americanas, esse a gente já sabe que vai ser bem complexo e vai ter muitos capítulos durante muitos anos, mas principalmente para o mercado de crédito privado como um todo. Eu tive agora, né, nós tivemos em fevereiro um último movimento de remarcação. Para quem não sabe, alguns movimentos de remarcação acontecem de maneira atrasada, depende muito do administrador dos fundos. Né? Os fundos menos líquidos muitas vezes marcam posteriormente, e marcar quer dizer o quê? Né? Mudar o preço do ativo e reconhecer uma perda, ainda que momentânea, em alguns ativos. No geral, essas perdas, muito porque você tem um aumento do spread do risco de crédito, né? Você tem algumas formações de preço. A primeira de todas, de um ativo de renda fixa, são os juros do momento, a taxa Selic. Então, a taxa Selic se mexeu, você vai ter uma mexida no preço. E você tem depois alguns prêmios, o prêmio de liquidez, o prêmio do ativo em si, né? O risco Americanas agora é muito maior do que o risco, sei lá, vamos colocar outra do setor ali, de certa forma, Renner, varejo, talvez, né, o vestuário é um pouco separado, mas enfim, é diferente. E você tem o risco do spread de crédito privado como um todo. O que aconteceu foi um momento de aumento da aversão a risco, e dessa maneira você teve um aumento desse spread em todos os ativos. Um ativo, para pagar um spread maior, ele tem que ter um preço menor. Isso funciona muito bem e é muito bom para quem ainda vai comprar. Mas quem já estava comprado, que é o caso dos fundos, quer dizer uma perda, ainda que momentânea, nos seus preços. Então você tem aquele movimento de marcação negativa nos fundos, que gera um fundo render abaixo do CDI ou até mesmo negativo.
O que se espera nos próximos meses é que haja uma progressiva retomada dessa confiança e, com isso, que os spreads voltem a fechar. Fechar quer dizer o quê? Se tornarem menores. É o que se espera, né, caso não haja aí nenhuma nova surpresa desagradável, até porque casos como esse da Americanas acontecem uma vez a cada década, uma vez a cada 20 anos, seriam que esses fundos que ficaram machucados aí nesse horizonte de 60, 90 dias, voltem a ter performances bem positivas, e quando eu digo bem positivas é acima do CDI, porque estão não só rendendo o que era esperado, mas fechando também esse spread que abriu talvez desproporcionalmente, e aí você tem uma recuperação desses fundos e desses ativos que ofereceram essas perdas momentâneas. Ativos esses que eu estou dizendo, exceto Americanas. Não, perfeito. Só para explicar bem esse mercado, né, eu acho que a grande pergunta que muitas pessoas vêm se fazendo, inclusive muita gente resgatando de fundos, provavelmente porque não entende bem a dinâmica, né? A gente viu aí, eu acho que a gente comentou no último papo também, o caso do fundo do Nubank, né? Que teve quase 30% dos cotistas resgatando dinheiro, um dos maiores fundos do país, ou pelo menos os maiores em números de cotistas, né? Porque as pessoas simplesmente não entendiam que aquele fundo, em algum momento, poderia ficar negativo, achavam que era um investimento muito mais conservador, e ao entender isso, acabaram resgatando, e isso afeta os outros fundos, mesmo aqueles que não estão tendo resgate, né? Porque se eles têm o mesmo ativo ali dentro e um fundo remarca, o outro necessariamente vai ter que remarcar também esse preço, mas a renda fixa, a não ser que a gente tenha um problema como aconteceu das Americanas, no final vai pagar aquilo que foi prometido, né? Então, Exatamente. Em algum momento isso tem que se corrigir, e aí, principalmente para quem está aportando agora, para quem está investindo agora, a gente vem fazendo alguns rebalanceamentos na carteira também, pensando nisso, acaba aproveitando esse movimento, né? Perfeito. Então, acho que por hoje é só. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou mais esse Papo com o Gestor. No mês que vem, nós teremos novamente aí falando sobre março. Espero que seja um mês mais tranquilo, mais positivo. Mas, claro, estando aqui junto com a Rio Claro, com uma carteira bem diversificada de investimentos, você pode ficar tranquilo, apesar das idas e vindas do mercado financeiro e da economia mundial. Isso aí. Obrigado mais uma vez e aguardamos vocês no mês que vem. Um abraço, até mais.